Santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Santo livro, santo livro, louvado seja Deus por seus autores. Louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Quem te vê com amor e com fé, santo livro, certamente viverá melhor. Quem te estuda querendo aprender, santo livro, saberá caminhar, saberá. Santo livro, santo livro, santo livro, santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás nos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as trarás também à tua mão como um sinal, e serão como um frontal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, irmãos e irmãs, vocês que estão conosco nesta noite, iniciando esta jornada de encontro com a Palavra de Deus,
de formação, de conhecer um pouco, de modo especial, desse quinto livro da Bíblia, que faz parte desse conjunto chamado Pentateuco. Então queremos nesse momento, iluminados e conduzidos pelo Espírito Santo, nesta formação bíblica, pedir à Trindade Santa que nos conduza, pedir ao Espírito Santo que nos conceda os dons, o dom do entendimento, o dom da sabedoria, o dom do conselho, o dom da ciência, da fortaleza, da piedade e do temor de Deus, para que por meio dos dons do Espírito Santo agindo em nós, possamos assim compreender e viver a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste ano de 2020, esse ano tão atípico, diferente, que estamos vivendo, né? Por causa desta pandemia do coronavírus, a Igreja nos coloca e nos apresenta para refletir nesse mês da Bíblia, que já estamos caminhando para o final, né? O livro do Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, nessa ordem sequencial, que faz parte de um conjunto que a gente chama de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí, dentro desse conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos então esse livro. E um livro de uma profundidade muito grande para o povo de Israel, mas também para as comunidades cristãs. Então nós vamos aprofundar. Iniciando hoje até sexta-feira, nós teremos um estudo, não tão profundo quanto o texto requer, mas um estudo que nos ajude a compreender um pouco, que nos dê algumas chaves, que nos ajude a clarear um pouco sobre esse livro da Bíblia. Quem sabe em uma oportunidade mais à frente, a gente tem aí um momento para estudar um pouco mais a questão da história da literatura bíblica, de entender cada livro da Bíblia, o contexto em que ele foi escrito, o momento histórico, né, quais as situações que envolvia ali a questão do povo, para a gente conhecer a Bíblia, conhecer esta palavra que inspirada por Deus e que conduz as nossas vidas. Então, de início, a gente entender que esse livro, ele faz parte do chamada Torá, né? A Torá, que são 5 livros do Antigo Testamento, que é o livro central do judaísmo. E para a gente, logo de início, tentar compreender a palavra Deuteronômio, a raiz grega, que é uma palavra que vem do grego, que significa segunda lei. A palavra, o nome Deuteronômio significa segunda lei. Deutero, lei. Ou melhor, Deutero, segundo. Nômio, lei. Então, é a segunda lei. E é interessante que esse livro, ele tem uma trajetória muito longa. É um livro que, depois dos 40 anos daquela caminhada no deserto, Moisés, que é dado a Moisés a primeira lei, e a primeira lei é dada pelo próprio Deus a Moisés, né, naquelas tábuas que ele traz do Monte Sinai, e ali está a primeira lei. E nesse contexto, o livro do Deuteronômio, essa segunda lei,
a gente compreende esse livro como uma releitura da primeira lei. Então o livro do Deuteronômio é uma espécie de uma releitura, de uma atualização da primeira lei. A distância de uma para outra, a gente tem aqui mais ou menos 7 séculos, para a gente entender que a história é muito extensa, é muito longa. Não foi coisas assim, de imediato. Se construiu esse livro durante muito tempo. Uma história que se prolonga durante aí a distância de uma lei para outra, durante 6 séculos. E a compilação, a elaboração desse livro leva aí em média uns 3 séculos. Que ele vai dar-se início em mais ou menos no ano de 1922 a.C. e vai terminar em 600, né, antes de Cristo. Então nós temos aí em média 3 séculos que esse livro levou para ser compilado, construído. Mas nós vamos entrar um pouco, conhecer um pouco da história desse livro, né, um pouco do que esse livro trata e como que foi construído, como que o povo, na verdade, conseguiu vivenciar e assim dar corpo a esse livro do Deuteronômio. Uma curiosidade interessante é que na Bíblia hebraica, no original, o nome do livro não é Deuteronômio. O nome do livro é Devarim. Devarim em hebraico, que quer dizer palavra. Daí vem o Dabar divino. Então, Devarim, que quer dizer palavra, é o livro das palavras, da palavra de Deus. Por isso que o centro do livro do Deuteronômio está lá no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: estas são as palavras que Moisés dirigiu a todo Israel do outro lado do Jordão. Depois da travessia, passando depois da travessia do Rio Jordão, depois que atravessou o Rio Jordão, Moisés dirige o povo estas palavras. Por isso que ele é conhecido como o livro da palavra. Desta palavra que é dirigida ao povo. E ainda algo muito interessante no Deuteronômio. Porque o Deuteronômio também tem a ver com a ordem de Deus para os reis de Israel. O livro do Deuteronômio também é dado para os reis de Israel. É como se fosse uma espécie de um estatuto que deveriam orientar os reis na prática do direito e da justiça. Era um estatuto. Lá em Deuteronômio 17, 18, 19, diz assim: quando subir ao trono, ele, o rei, mandará escrever num livro para seu próprio uso uma cópia desta lei, ditada pelos sacerdotes levitas. Ela ficará sempre com ele, que a lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer Yahvé, seu Deus, observando todas as palavras desta lei e colocando estes estatutos em prática. Olha que profundidade. Então o livro do Deuteronômio, ele é um livro da palavra para o povo de Deus, mas é também um livro da lei para os reis de Israel. O povo de Deus, nesse período aqui, foi se dividido em 2 reinos. Nós temos na história do povo de Israel essa divisão: o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul tinha uma estrutura política bem mais organizada. O reino do norte tinha muitos conflitos, até por causa da questão geográfica.
Então o reino do norte era cercado por alguns impérios, então sofria mais ataques e mais influências de culturas pagãs, assim dizendo, de culturas que cultivavam outros deuses que não era Yahvé. E isso influenciava e pelo trâmite de gente ali acabava contaminando a cultura do povo de Israel. Isso foi enfraquecendo essa fidelidade a Yahvé. Então essa lei é dada aos reis de Israel, de modo específico aos reis do reino do norte. E nós temos o reino do norte e o reino do sul de Judá. E o reino de Israel, porque Israel, além de dar nome ao reino, dava nome também a uma pessoa que na tradição se chama de Jacó. Esse reino de Israel, que é o reino do norte, então os reis tinham como obrigação, como dever, viver, praticar esta lei. E todos os reis deveriam ter em mãos essa segunda cópia da lei de Deus, como norma para poder governar o povo. Olha que coisa bonita. Eles deveriam, todos os dias, como o próprio texto diz, ler e praticar. Praticar o quê? A justiça e o direito, que eram os temas centrais, além do tema da aliança, do amor a Deus, mas está em volta aqui a questão da justiça e do direito. Nós vamos ver mais à frente. E aí a gente poderia dizer, mas do que trata? Quais são os temas fundamentais do livro do Deuteronômio? Qual é o centro desse livro? Se a gente fosse pegar assim, eu quero o centro, o extrato desse livro do Deuteronômio. Onde é que está? Está no texto que a gente acabou de ler na introdução da palavra. Ali é o centro temático do livro do Deuteronômio, que vai do capítulo 6, versículo 4 e 9. De 4 a 9. Então, o versículo 6, ou melhor, o capítulo 6, versículo 4 a 9, ali está o centro desta, ou melhor, o centro das temáticas desse livro de Deuteronômio. Quando diz assim, ouve Israel, Yahvé nosso Deus é o único Yahvé, ou seja, é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. Repetirás. Tu as repetirás aos teus filhos. E delas falarás sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as trarás também na tua mão, como um sinal, e serão como um frontal. Uma faixa. Uma faixa entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais, nos batentes, nas entradas da tua casa. E nos portões da tua cidade. E nas tuas portas. Olha que coisa, então está aqui. E é interessante que até hoje, sobretudo os doutores da lei, mesmo no tempo de Jesus, Jesus falava muito disso, que eles traziam nas testas, e muitos ainda mantêm isso, esse texto, a cópia desse texto aqui, esses 5 versículos, escrito em um pergaminho, enrolado e colocado numa faixa na testa, ou nas franjas das vestes, eu trazia na mão, traziam consigo. Para quê?
para não esquecer, para lembrar sempre, como uma atualização. Uma coisa interessante é o poder desta atualização da palavra de Deus, porque esta lei é para o povo de Deus, não é para que... E o povo de Deus não está preso a um passado ou o que virá. O povo de Deus é o que está acontecendo agora. É aquele povo do presente. E a palavra é atualizada no presente, neste momento. Então, aprofundando um pouco ainda a nossa reflexão, antes do livro, nós temos uma coisa interessante, que é um movimento, chamado movimento deuteronomista. Antes de surgir o livro, surge um grupo de modo específico, de profetas, que defende este retorno à segunda lei, esse retorno à lei. E esse movimento, nesse período do século IX a.C., leva o nome de deuteronomista, que eram, sobretudo, alguns profetas que defendiam o retorno à lei, que deveria ser resgatado, porque o povo já estava contaminado com tantas tradições e influências de outras culturas e outras religiões, sobretudo a religião trazida por Acabe e Jezabel, que estava contaminando o culto a Yahvé. Então surge esse movimento chamado deuteronomista. E esse movimento foi liderado sobretudo pelo profeta Elias. Lembra daquele texto lá do livro dos Reis, de quando Elias desafia os profetas de Baal, que era um deus cultivado pela rainha Jezabel? E Elias então afronta, desafia. Olha que nesse contexto nós temos aqui esse movimento, esse retorno à lei. Se a gente pega de um modo mais aprofundado os livros, o livro dos Juízes, o livro dos Reis 1 e 2, o livro de Samuel 1 e 2, esses livros são livros chamados desse período deuteronomista, porque todas as reflexões e toda chamada de atenção dos profetas é um chamado de retorno à lei de Deus, de voltar a Javé, de fazer presentes esse grande clamor: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. Lembra-te disso. Devas ensinar, repetir, trazer contigo. Esse é o grande apelo e a grande busca desse movimento. Porque já havia uma contaminação. E aí os profetas, eles buscam o quê? Uma renovação. E quem é que vai iniciar esta renovação? Inicia com o profeta Elias, né? Porque o reino, como eu disse, o reino do norte estava praticamente sendo destruído, sendo invadido, sobretudo pelo rei assírio Sairon, que estava invadindo todos aqueles territórios que estavam próximos ali àquela região, desde a Babilônia até a região própria onde estava o povo de Israel. E eles estavam então não só trazendo, invadindo, mas também destruindo todo o culto religioso. E aí, com a destruição do reino de Israel, quando o reino de Israel é destruído, há um movimento de fuga para o reino do sul. E aí, o que acontece no reino do sul? Quando percebeu que o reino do norte foi destruído, o reino do sul acende uma luzinha vermelha, ou melhor, uma luz amarela. Olha, vamos voltar à lei, porque eles abandonaram a lei e vimos o que aconteceu com eles. Se nós abandonarmos a lei de Javé, vai acontecer o mesmo conosco. Aí começa então
dá mais força à reconstrução, o retorno desta busca da lei de Deus, da fidelidade à lei de Deus. Esse movimento chamado deuteronomista tinha como objetivo provocar e levar o povo para uma observância maior da fidelidade a Deus. Este é o objetivo desse movimento. E é interessante que no século 8, o próprio rei Ezequias vai assumir a liderança desse movimento. O rei Ezequias, então, ele assume a liderança desse movimento, do resgate da lei e sobretudo, um retorno para o seguimento a Deus, que tinha sido abandonada anteriormente, e ele então faz esse resgate. Aí o rei Ezequias vem a falecer e assume o governo o seu filho Manassés, o rei Manassés. E aí foi a tragédia de Israel, porque ele abandona a lei, ele não seguiu aquele preceito, aquela orientação, e aí então ali há uma verdadeira tragédia em Israel. Até que há uma conspiração e o rei é assassinado e o seu filho assume, ou melhor, Manassés deixa o reinado, assume o seu filho Amon, que é assassinado, e assume então um grupo de juízes, porque o herdeiro do trono estava com 10 anos, ou melhor, com 8 anos, que era o rei Josias. Então esse grupo que assume o reino é que resgata esse retorno para Yahvé, da lei, da fidelidade à lei. E aí quando o rei então Josias completa 18 anos, ele assume a liderança desse resgate. E aí, a partir daqui, nós temos então, ele propõe uma reforma do templo de Salomão, o templo de Jerusalém, e aí é encontrado no templo de Jerusalém uma cópia. A gente poderia dizer uma espécie de um resumo do livro, que tinha sido iniciado lá 200 anos atrás, tinha abandonado, esqueceu-se da releitura, esqueceu da fidelidade à lei, e 200 anos depois é encontrada essa cópia, lá escondido nas coisas velhas lá do templo, e aí um grupo de sacerdotes encontra esse livro e leva para o rei. E é muito bonito a atitude do rei, quando ele toma em suas mãos então o livro e proclama uma restauração do povo de Israel. O que nós vamos encontrar aqui nesse livro da lei, lendo o livro do Deuteronômio, que é um livro conduzido por uns discursos de Moisés, divide em 3 partes, é um livro que o tempo todo chama a atenção do povo de Israel, do povo de Deus, a uma fidelidade a Ele. Uma fidelidade constante. Então, um livro que é encontrado no templo, que era uma releitura, que a gente chama de uma atualização da lei de Deus, feita provavelmente pelos levitas, em vista da situação difícil que o povo estava enfrentando naquele momento. Assim, na origem do livro do Deuteronômio não existe uma pessoa determinada. Não tem uma pessoa determinada que redigiu o livro. Por isso que o livro nasce de um movimento, de um desejo de um grupo de pessoas fiéis que querem resgatar a fidelidade a Deus. É como se de repente hoje, e quantos movimentos a gente encontra, até mesmo dentro da igreja, de pessoas que têm um anseio, um desejo de uma maior fidelidade a Deus, de um resgate a esse amor a Deus,
à palavra. E há um movimento muito grande, por exemplo, hoje na igreja, desse retorno à palavra, dessa busca de conhecer e de aprofundar mais a palavra de Deus. Os movimentos bíblicos, né, estão crescendo muito para que a gente possa retornar com mais profundidade na palavra de Deus. Então, o que havia neste momento era justamente isso. Havia um grupo de pessoas, de profetas, de seguidores que exigiam que o povo fosse mais fiel a Javé, que lembrasse daquilo que Javé realizou, que não deixasse isso se perder. Então esse movimento cuida desse com muito apreço. Então o livro do Deuteronômio não tem um autor. O autor é o próprio povo. É esse movimento de retorno à lei de Deus. E aí nós temos então, para a gente ampliar mais ainda um pouco a nossa compreensão acerca desse livro, nós temos aqui as divisões. Como que esse livro é dividido? Todo livro da Bíblia, ele situa, ele tem uma espécie de um esquema que nos introduz para a gente poder entender, né, sobretudo algumas nuances, entender alguns pormenores do livro. E aí o livro do Deuteronômio, ele tem uma divisão, ele se divide em três discursos, que a gente chama os discursos de Moisés, né? E esses discursos, chamados discursos de Moisés, é como se fosse uma espécie de testemunho de Moisés. É muito interessante, esse testemunho de Moisés. É como se Moisés, o povo de Deus, esse movimento deuteronomista, resgatasse esse testemunho de Moisés lá do livro do Êxodo, quando Moisés faz o seu discurso lá no livro do Êxodo, e que passa para Josué a condução do povo de Deus. Então, esse livro do Deuteronômio é essa releitura desse testamento de Moisés, como nós temos em São João, no Evangelho de São João, o testamento de Jesus. Do capítulo 14 ao capítulo 17 do Evangelho de São João, nós temos ali o testamento de Jesus. Como Moisés também deixa um testamento da lei, da fidelidade a Deus, neste livro deuteronomista. E essa divisão dos três discursos de Moisés. Os três discursos de Moisés. Então, o primeiro discurso, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 43, né, é um discurso menor. E o discurso segundo, que vai do capítulo 4, 44, até o capítulo 28, versículo 68. E aqui nós temos nesse segundo discurso, que é a discussão propriamente sobre a lei, no discurso segundo, nesses 24 versículos, nós temos a discussão toda voltada para a questão da lei. E no discurso terceiro, do capítulo 28, 69, até o capítulo 30, 20, versículo 20, nós temos então o objeto daqui é a lei, mas a lei como escolher a vida, a lei como caminho de vida, a lei como instrumento que gera vida para o povo. E depois nós temos um apêndice, um acréscimo no texto, que vai do capítulo 31 ao capítulo 34. E o final da vida de Moisés e alguns cânticos. Então o livro está organizado assim. Então, qual a mensagem do livro do Deuteronômio?
né? Qual é a mensagem desse livro, né? Então, o movimento deuteronomista recolhe todo esse espírito de renovação, iniciada pela pregação dos profetas no Reino do Norte, sobretudo pelos profetas Elias, Eliseu, Amós e Oséias. Ele é o ponto de partida de toda uma releitura da história do povo de Deus, daquele conto ao Israel, fala, divulga, daquele o pai que tem que ensinar, tem que falar para os filhos aquilo que Javé fez por nós. Essa releitura histórica do povo de Deus, a qual agora está relatada nos livros, como eu disse na introdução, no livro de Josué, Juízes, Samuel 1 e 2 e no livro dos Reis 1 e 2. Este conjunto de livros que nos parece como que uma história desse movimento deuteronomista, no espírito desse movimento é que foi feita então a redação final da história do povo de Deus, registrada no Antigo Testamento. Aí fecha, né, essa história. Então, o Deuteronômio é o livro do Antigo Testamento mais citado nos escritos do Novo Testamento. Por quê? Porque ele traz esta atualização da palavra de Deus. Traz esta atualização presente e esta fidelidade a Deus. Então é um livro que é lido nas comunidades cristãs do início do primeiro século. E como citações desse livro, é interessante a gente ver que é com estas citações que Jesus vence as tentações do demônio do deserto. As 3 tentações que Jesus sofre no deserto, Jesus as vence citando o texto bíblico do livro do Deuteronômio. A primeira tentação, quando o diabo pede a Jesus para transformar pedras em pão, e Jesus responde o quê? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 3, e o texto no Novo Testamento está em Mateus 4:4. Na segunda tentação, em que o demônio pede Jesus para se jogar embaixo, porque ele é Deus, ele é o Filho de Deus, Deus vai pegar ele, vai mandar os anjos, e Jesus responde o demônio com o texto do Deuteronômio: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6, versículo 16. E o texto do Novo Testamento está lá em Mateus 4, 7. Na terceira tentação do deserto, em que o demônio vai pedir a Jesus para se prostrar diante dele e o adorar, Jesus vai responder o demônio também citando esse texto lá do Deuteronômio, e que vai dizer: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Deuteronômio 6, 3. E no Novo Testamento, o texto está lá em Mateus 4, 10. Então, observa que esse livro, ele é atualíssimo na vida das comunidades cristãs. Mateus está escrevendo o seu evangelho para uma comunidade judaica, que Mateus ele vai para esse ambiente das comunidades judaicas presentes, sobretudo na Arábia, e lá Mateus então vai fazer essa releitura à luz do Novo Testamento, trazer presente essa interação, essa atualização da palavra de Deus, da fidelidade a Deus por meio da lei. Então, aqui a gente, nesse momento, a gente então conclui esse nosso encontro de hoje com essa introdução singela da palavra de Deus. Nesse momento nós então
deixamos um convite a você a ler, né? Sobretudo, o capítulo 6 do livro do Deuteronômio, que fala sobretudo desse amor a Yahvé, desta fidelidade a Yahvé. Então, leia o capítulo 6 e amanhã, com a graça de Deus, nós continuaremos compreendendo, estudando, tentando entender um pouco mais da história bíblica, da história deste livro sagrado e tão importante para a nossa vida de fé. Então peçamos a Deus que nos abençoe, por meio de nossa Mãe Maria Santíssima, peçamos a ela a intercessão para a nossa vida, que ela nos ilumine e nos conduza. E se só um aviso, um comunicado, se de repente algum de vocês ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, né, que a gente, de repente, amanhã pode retornar, né, falar um pouco, esclarecer, de repente, algum ponto que ficou em dúvida. Então, você pode deixar nos comentários que a gente vai dar uma olhada. Aí, amanhã, no segundo encontro, se tiver algum comentário, a gente esclarece, a gente procura criar essa interação. Então, peçamos à nossa Mãe, Maria Santíssima, que ela, que abrigou no seu ventre a palavra encarnada, o Verbo que se fez carne, e ela se torna templo da palavra que se encarna, que ela interceda por nós, para que nós possamos viver profundamente esta palavra de Deus, sendo fiel àquilo que Ele nos pede. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a graça de Deus permaneça sempre com vocês. Fiquem em paz e até amanhã, no mesmo horário, com a graça de Deus. Santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Santo livro, louvado seja Deus por seus autores. Louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Quem te lê com amor e com fé, santo livro, certamente viverá melhor. Quem te estuda querendo aprender, santo livro,